Que o nosso interesse pessoal fique de fora. E que o Teu Espírito tenha total liberdade para se revelar no nosso meio. Tira o nosso medo para fora. Aquilo que nos impede de estarmos mais próximo e mais junto de Ti. Nessa manhã, Senhor, mostra o Teu coração, nos permite ouvir a Tua voz. Libera no nosso meio, Senhor, o testemunho de Yeshua, Senhor, o Espírito da profecia. Que se cumpra em nós todo o Teu propósito, todo o Teu desejo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem em meio a essa geração, Senhor. Vem nos capacitar, nos habilitar para exercermos aquilo que fomos chamados para exercer. Queremos estar alinhado com o tempo. Queremos entender o dia chamado hoje e o tempo chamado agora. Queremos cumprir, Senhor, tudo aquilo que foi falado ao nosso respeito. Por isso, Senhor, sabemos que todo o cenário à nossa volta, ele contribui para o cumprimento da Tua vontade. No nome de Jesus. Assim como nos dias de Shavuot, Senhor, de Pentecostes, no de repente se ouviu o som de um vento impetuoso. A nossa expectativa nesses dias, Senhor, é pelo de repente, pelo som de um vento impetuoso. Que quando aqueles em Shavuot, Senhor, ouviram o som, eles puderam ver o Teu Espírito se revelando como línguas de fogo. E quando viram e ouviram as nações que estavam reunidas em Jerusalém, elas puderam ouvir na sua própria língua as Tuas grandezas e as Tuas maravilhas. A nossa expectativa é pelo de repente, Senhor. Estamos esperando aquilo que Joel falou sobre os últimos dias, sobre o movimento do Espírito na terra, sobre o derramar do Espírito que vem nos habilitar e nos capacitar, aonde nossos velhos terão sonhos, aonde os nossos jovens terão visões, aonde nossos filhos e as nossas filhas irão profetizar. Queremos, como pai, em meio a uma geração de órfãos, preparar um lugar para que os filhos dessa geração profetizem. Por isso, Senhor, por meio do Espírito, nos habilita e nos capacita para estarmos adequados àquilo que Tu estás fazendo. No nome do Teu Filho Yeshua, Senhor, e por meio do Teu Espírito, nos ajuda. Nos ajuda como igreja a sermos o que fomos chamados para ser. Desenvolve o nosso sacerdócio para que o Teu reino seja estabelecido assim na terra como no céu. Aleluia. Agora você pode tomar o seu lugar e ficar à vontade. Se alguém conseguir uma água para mim, mas sem gelo, pode ser um copo d'água só, sem temperatura ambiente. Glória a Deus. Sempre é encorajador quando nós temos a oportunidade de falar em nome do Senhor a respeito das coisas concernentes ao Seu reino. E como eu falei, nesses dias nós não estamos preocupados em falar de muitas coisas, mas estamos avaliando e revendo todas as coisas que foi falado sobre a nossa geração, para que possamos estar adequados àquilo que Ele falou. Eu quase nunca, dificilmente, eu falo a indivíduos. Sempre que nós vamos falar, nós falamos à igreja do Senhor, que é feita e formada por indivíduos. Mas nós sempre olhamos o movimento da igreja na terra e procuramos discernir os dias que nós estamos vivendo,
porque entendemos que o nosso Deus é um Deus que não muda, o seu caráter é imutável. O que Deus falou ontem, Ele continua falando hoje. Os princípios de Deus de um século atrás continuam em exercício, sendo exemplo e funcionando nos dias de hoje. Mas o Deus que não muda é o Deus que está em constante movimento. E Eclesiastes vai dizer que para cada tempo há um propósito determinado. E quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos que dentro de cada espaço de tempo havia uma forma que Deus se movimentava. E havia uma palavra liberada por meio dos seus profetas, que fazia com que a sua nação, Israel, se condicionasse naqueles dias aquilo que ele estava fazendo. Porque dentro de cada tempo existe um propósito determinado. Eclesiastes 8:5 vai dizer que o coração entendido, o coração sábio, ele sabe interpretar, discernir tempo e modo. Às vezes a gente erra, porque a gente procura saber como nós vamos funcionar sem entender sobre os dias que estamos vivendo. A gente precisa procurar entender os dias que estamos vivendo, porque os dias que nós estamos vivendo, dentro desses dias, vai revelar o tempo, a forma de atuarmos nesses dias. Sempre o tempo vai revelar a forma que nós precisamos atuar. E nós precisamos discernir e entender que esse Deus que não muda, Ele se move. E o movimento dos céus precisa ser o movimento da igreja na terra. Nós não anulamos as coisas que o nosso Deus fez até aqui. Mas nós precisamos entender, e uma coisa que tem sido muito pontual nos nossos dias, e tem servido como uma palavra de ordem para a nossa vida e para a nossa casa, é aquilo que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar adiante. Não anula as coisas que nós fizemos e desenvolvemos e vivemos até aqui, mas não é mais suficiente para nós irmos adiante. Então o que nos trouxe até aqui foi bom, mas já não serve para nos levar para o lugar que nós precisamos estar. Porque nós entendemos que a visão que nos tirou do Egito, o lugar que nos limitava, não é a mesma visão que vai nos introduzir no lugar da promessa, o lugar que nós precisamos estar. O que nos tirou do Egito, o lugar que nos limitava, não é a mesma visão que vai nos introduzir no lugar onde nós precisamos estar. Porque para cada tempo existe um modo, existe uma forma de Deus se movimentar. Nesses dias eu tenho sido muito repetitivo, porque eu entendo que precisa algumas coisas ficarem inculcadas na nossa mente. Nós sempre estamos buscando uma nova revelação, e sempre atrás de um novo movimento, um novo mover. E por conta disso, nós perdemos o time, ou seja, perdemos o tempo daquilo que Deus está fazendo. Então nós estamos sendo repetitivos. Quem nos ouviu vai ter que nos ouvir de novo e nos suportar, porque a nossa preocupação nesses dias é preparar uma igreja para que ela esteja adequado aos dias que estão por vir. Não é sobre o dia de hoje, é sobre os dias que estão por vir. Então todo o meu trabalho e todo o meu empenho e tudo aquilo que nós chamamos de renúncia e sacrifício não é por causa do dia de hoje, mas está relacionado aos dias que estão por vir. E por isso nós estamos trabalhando hoje para estar adequado nesses dias. E nós entendemos também que nesses dias Ele está fazendo em nós, para depois fazer através de nós. Nós estamos envolvidos com algumas frentes de trabalho, desde trabalho de desenvolvimento social na nossa cidade, até trabalho missionário em outros lugares, em outras cidades, em outros estados, em outras nações. Mas o ano passado o Senhor nos deu uma palavra e nos fez entender que o nosso maior desafio nesses dias, em avançar, porque esse é o nosso desejo como igreja, é avançar. O nosso maior trabalho nesses dias em avançar não é fazer mais coisas, porque essa tem sido a palavra de Deus para o nosso tempo. É tempo de avançar,
Mas avançar nesses dias não é fazer mais coisas. Avançar nesses dias é retroceder. E retroceder não é andar para trás. Retroceder é voltar à origem, ao lugar do propósito. O que seria isso? O lugar do propósito, onde nós vamos aprofundar as nossas raízes e vamos construir fundamentos sólidos que vai nos fazer, ou vai nos transformar numa casa edificada sobre a rocha. Aquilo que Yeshua fala aos seus discípulos em Lucas 6:41 em diante. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que eu vos falo. E daí ele faz uma comparação. O tipo de pessoa que ouve o que ele fala e se movimenta a partir daquilo que ele fala. Esse é aquele homem que construiu ou edificou a sua casa sobre a rocha. Que veio o dia mau, veio as águas, bateram contra aquela casa e ela suportou. Porque era uma casa sobre a rocha. Mas ele também compara um homem que ouve as suas palavras e não age de acordo com aquilo que ouviu, a um homem que construiu uma casa sobre areia. Vieram as águas, bateram contra aquela casa e grande foi a sua destruição, a sua ruína. Nós entendemos que nos próximos anos toda casa sobre areia não vai subsistir. E o que seria uma casa sobre areia? É uma igreja que está ouvindo o que ele fala, mas não está agindo ou se adequando ao que ele fala. Por isso nós estamos não querendo falar de muitas coisas ou de coisas novas nesses dias. Nós queremos reavaliar o que estamos ouvindo para ver se a nossa vida está adequada ou se estamos agindo a partir do que ele fala. Porque ele está criando fundamentos em nós para que então nós possamos nos tornar uma igreja relevante. O cenário da nossa nação nesses dias é um cenário desconfortável. Nós vivemos dias que talvez 4, 5 anos atrás, poucos de nós, talvez os profetas, que já interpretavam os dias que estamos vivendo, estavam começando a se preocupar, porque há 4, 5 anos atrás nós não fazíamos menção que nós viveríamos o último ano como estamos vivendo. Um ambiente de desconfiança, um ambiente de insegurança, de instabilidade. Não é assim? Aqueles irmãos que são empresários andam preocupados. Aqueles irmãos que têm o seu negócio próprio, eles andam preocupados porque eles já não sabem se eles vão dar conta de manter o seu negócio em dia, se eles vão conseguir pagar as suas contas em dia. Aqueles que são funcionários também andam preocupados, porque a nossa nação entrou num período de crise. O que isso tem a ver com vida de adoração? E o que tem a ver com o nosso encontro, com o nosso ajuntamento, com o ambiente que nós estamos aqui hoje? Nós estamos vivendo dias em que Deus está reposicionando a igreja. E todo o cenário de desconforto à nossa volta, e de instabilidade, de insegurança e de desconfiança, é para nos colocar no lugar que nós precisamos estar. Há uma palavra nas Escrituras que, pelo menos nos últimos 5 anos, nós mencionamos sobre ela, que é um texto do profeta Isaías, do capítulo 26, do versículo 9, quando ele diz que quando o juízo de Deus está na terra, os habitantes do mundo aprendem aquilo que é justiça. Todas as vezes que Deus quer ensinar justiça, Ele vem com o juízo. E o apóstolo Pedro vai dizer que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. O que é justiça? Justiça é a palavra hebraica tzedaká ou tzedek, que tem como significado ser reposicionado, estar no lugar que é seu, ou no seu lugar de direito, ou no seu lugar devido. O que nós entendemos? Que quando Deus quer nos reposicionar e nos colocar no lugar devido, Ele vem com o quê? Com juízo. Porque o juízo de Deus ensina sobre justiça, nos reposiciona. Mas já percebeu que quando a gente fala de juízo, a gente pensa em coisa ruim? Quando a gente fala de juízo, alguns já pensam, os mais pentecostais vão dizer, a mão de Deus vai pesar. Não é assim?
Mas juízo de Deus é para nos reposicionar. E o que Deus está fazendo com essa nação nesses últimos 2 anos é reposicionando ela, é ensinando o que é justiça. Eu queria que você abrisse a escritura comigo no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Entende isso? Nós estamos no encontro que fala de vida de adoração. Adoração não é música, adoração não é oração, adoração é um estilo de vida. Adoração não tem a ver com o que eu falo e nem tampouco com o que eu faço, mas adoração tem a ver com aquilo que eu estou me tornando. Porque as Escrituras diz que ele não busca adoração, ele busca adoradores. Adoração não é algo que eu possa fazer, mas é algo que eu estou me tornando. Tem a ver com o que eu estou me tornando. Nesses últimos anos, principalmente os últimos 2 anos, o tema principal da nossa mensagem foi esse. Não é sobre falar ou sobre fazer, mas é sobre nos tornar. Aquilo que nós chamamos de propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito que é revelado pelas suas escrituras, por meio do seu Espírito. E quando a gente define o propósito eterno de Deus, a gente usa uma frase bem simples, que para mim define todo o desejo do coração do Pai. Deus é um Pai que procura ter uma família de muitos filhos, semelhante ao irmão mais velho. Deus é um Pai que procura uma família de muitos filhos, semelhante ao irmão mais velho. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o que eu preciso me tornar. O apóstolo Paulo, ele tem uma revelação sobre o propósito eterno de Deus. Romanos 8, 29. A Escritura diz, quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz que aqueles que de antemão o conheceu, ele predestinou, ou seja, ele determinou para que se tornem a imagem e a semelhança do primogênito. Qual é o propósito do Pai? Ele determinou, predestinou para que eu e você nos tornássemos a imagem e a semelhança do nosso irmão mais velho, o primogênito. João 3,16 diz que ele era o único, o unigênito, o único daquela espécie. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que o deu, o entregou, para que todo agora aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maneira ou a forma que Deus desenvolveu o seu propósito eterno foi dando o único filho daquela espécie, o unigênito, que se tornou o primeiro de muitos irmãos, o modelo perfeito daquilo que nós precisamos nos tornar. Talvez a pergunta é: por quê? Por que que eu fui chamado a me tornar a imagem e a semelhança de Yeshua, de Jesus, do Cristo, do Messias? Durante o seu ministério, o seu serviço na terra como homem, todas as vezes que o Senhor Jesus ele foi questionado sobre aquilo que ele falava e sobre aquilo que ele fazia, a sua resposta sempre foi a mesma. Como é que ele respondia? Quando ele era questionado sobre a forma que ele se movimentava, os homens chegavam para ele e diziam: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você fala isso? Como ele respondia? Aquilo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, eu só estou fazendo o que eu estou vendo o meu Pai fazer.
aquilo que eu falo, eu já não falo por causa de mim mesmo, eu estou falando o que eu estou ouvindo, ou o que eu ouvi o meu pai falar. Não é sobre nós, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu quero, é sobre o que o pai está fazendo. E o propósito do pai é que eu me torne a imagem do meu irmão mais velho, porque o meu irmão mais velho fazia o que via o pai fazer e falava o que ouvia o pai falar. Não é sobre nós, é sobre ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem uma agenda e nós precisamos nos adequar a ela. Não dá mais para brincar de igreja, de igrejinha, de cultinho, de crentezinho. É muito mais sério do que a gente pensa. Deus está fazendo algo e não tem a ver com aquilo que eu quero fazer, mas com aquilo que Ele está fazendo. E tem a ver em eu me adequar à sua agenda. Por isso que nesses dias Ele está julgando a terra, principalmente a nossa nação, para que ela se torne aquilo que ela foi chamada a se tornar, e ela esteja fazendo o que Ele está fazendo nesses dias. Amém? Nós temos uma imagem distorcida de Jesus. Por isso que alguns de nós não conseguem responder às expectativas do céu. Talvez se Ele retornasse hoje, muitos de nós não o reconheceria, porque nós não temos uma imagem clara daquilo que Ele é. Nós não temos uma revelação daquilo que Ele é. Nós ainda achamos que Ele virá como um cordeiro. Não, Ele já veio como um cordeiro. Nós nos esquecemos que agora Ele vem como um leão, como um rei que vem legislar, porque o seu reino tem uma legislação, e como rei desse reino, Ele vem legislar sobre todas as coisas da terra. Não é do nosso jeito. Deus vai frustrar muitos planos nossos desses dias, muitas coisas que são pessoais. Cada um receba como quiser. Às vezes a gente fala por parábolas para que cada um absorva o que quer absorver. Há uma imagem distorcida de quem Ele é. Quando eu falo disso, em alguns lugares eu já falei isso, eu vou repetir aqui nessa manhã. A religião, ou aquilo que nós conhecemos como igreja, nos apresentou um Jesus descaracterizado. Uma imagem falsa do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo. Para muitos de nós, a imagem dele é mais ou menos assim. Você pode dizer, não, essa é a imagem que os católicos têm. É a nossa também. É a imagem que está aqui dentro. E quando a gente fala disso, a gente lembra sempre de José. Sabe José? Aquele cara que foi vendido pelos irmãos. E depois de 22 anos, ele teve um encontro novamente com seu pai Jacó e com seus irmãos. Mas agora ele estava em outra posição, ele era o governador do Egito. Naqueles dias a terra foi assolada por fome. E Jacó enviou seus filhos a descerem no Egito para comprar cereais, alimento. E Gênesis vai dizer, as escrituras vai mencionar que quando José viu seus irmãos, ele o reconheceu, ou reconheceu os seus irmãos. Mas os seus irmãos não o reconheceram. E José se relaciona durante um tempo com os seus irmãos. E os seus irmãos não sabem que aquele é José, o filho de Jacó, o irmão de Benjamim. José aplica uma pegadinha com eles. José tira onda com eles. Eles sentam na mesa para ter refeições com José. Depois José manda eles embora. Manda botar o dinheiro de novo na boca do saco de cereal. E eles têm um período que eles conversam, que eles sentam à mesa, que eles se relacionam.
Mas os irmãos de José não sabiam que aquele era José. Mas teve um dia, depois que José mandou buscar Benjamim, o irmão mais novo, filho da sua mãe. E Benjamim é a cura de José. Quando Benjamim chega, José não se contém. Então ele vai para um lugar à parte. E ele chora. E o choro de José é ouvido na casa de Faraó. Então José vem e se revela e se apresenta aos seus irmãos. E diz: eu sou José, aquele que vocês venderam. Aquilo que vocês fizeram que seria para maldição se transformou em bênção. Então não se preocupe, porque eu vim na frente preparar um lugar para vocês permanecerem vivos. Eu conheço uma história muito parecida com essa. Mas talvez uma das perguntas que a gente precisasse fazer é: por que os irmãos de José não o reconheceram? José, quando foi vendido pelos seus irmãos, ele era um jovem, tinha de seus 17 anos. 17, 18. E aos 39, depois de 22 anos, ele teve o reencontro. Penso eu que se José fosse um bebê de colo, eu até entenderia que os irmãos não o reconhecessem. Mas sendo ele já um homem formado, como seus irmãos não o reconheceram? Se eu tivesse um irmão que se apartasse de mim, com seus 17, 18 anos, depois de uns 20 anos eu o encontrasse, eu tenho quase plena convicção, plena certeza que eu saberia que aquele era o meu irmão. Mas por que os irmãos de José não o reconheciam? Porque naqueles dias, José estava descaracterizado. Naqueles dias, José estava vestido como um egípcio, falando como um egípcio, pintado como um egípcio. Parece que aquilo que nós chamamos de igreja fez isso com o nosso Messias também. Tirou a sua feição natural, descaracterizou ele daquilo que ele é, e por isso nós não nos tornamos a sua imagem e a sua semelhança, porque não o conhecemos de fato e de verdade. Mas no dia que Benjamim, ele se revela, José não se contém. José tira toda aquela maquiagem. Ele tira toda aquela maquiagem e se apresenta aos seus irmãos e diz: eu sou Yosef. Eu sou aquele que vocês venderam. Eu vim na frente preparar um lugar para que vocês se mantenham vivos. O que eu quero dizer, que nesses dias, Yeshua também está tirando toda a maquiagem que colocaram sobre ele. Toda a falsa imagem, todo o engano, toda a mentira, tudo aquilo que roubou a sua feição natural, a sua origem. E Ele está se revelando assim como Ele é, para que nós possamos nos tornar o que fomos chamados para ser, homens segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Porque Ele é o modelo perfeito daquilo que nós precisamos nos tornar. Abriu aí, Joel? Eu estou introduzindo para que você possa entender os dias que nós estamos vivendo. Nós procuramos sempre interpretar os tempos e as épocas, porque quando eu entendo sobre os dias que eu estou vivendo, eu vou me adequar a ele, porque os dias revelam o modo que eu tenho que me desenvolver. Então, nosso trabalho é sempre interpretar tempos e épocas sobre os dias. Alguns dias atrás nós tivemos uma convenção lá em Itajaí. E pastor Juscelio, um dos nossos pastores, no dia que ele comunicou as escrituras e compartilhou da palavra de Deus com a gente, ele falou a meu respeito e disse: olha, alguns anos atrás, nós estávamos aqui tudo rindo, e o Júnior estava chorando. Todo mundo aqui ria, pulava, cantava e dançava, e o Júnior estava rindo, estava chorando, e nós alegres, e ele triste. Agora, nós estamos chorando, e ele está rindo. Porque alguns anos atrás, nós estávamos vendo esses dias que estamos vivendo. Enquanto alguns riam, cantavam, pulavam, dançavam, tudo muito gostoso,
as coisas eram favoráveis a nós. Nós, por vermos os dias que estavam por vir, nós estávamos lamentando diante de Deus e dizendo: nos prepara para esse tempo. Nos dá condição de passarmos por esses dias sem sermos abalados. Mas esses dias agora chegaram, então muitos estão aflitos, desesperados, angustiados. Não é assim? Amedrontados. Mas nós já chegamos nele e já conseguimos ver o próximo passo. Já estamos vendo os dias que estão por vir. E os dias que estão por vir, eles falam de esperança. Mas não é uma vã esperança. É a verdadeira esperança. Eles falam de um cenário desconfortável, porém, aonde Deus está dizendo: eu estou presente. O cenário dos próximos anos é um cenário de deserto. As coisas não vão melhorar muito, mas Ele está dizendo: eu estou presente. E isso para mim é o suficiente. É tudo que eu preciso saber, é que Ele está presente. Então nós estamos sofrendo hoje, mas com muita expectativa sobre os dias que estão por vir. Mas a forma que nós vamos encarar os próximos anos tem a ver com o posicionamento, com a vida de oração, ou com aquilo que nós vamos nos transformar nos dias de hoje. Por isso que eu pedi para você abrir o livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel fala de um cenário muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo. Joel, ele fala de dias onde a economia de Israel tinha sido destruída, porque o gafanhoto, as pragas, tinham consumido todas as plantações, as sementes tinham apodrecido na terra, porque os céus retinham a chuva. Eles estavam vivendo um cenário econômico de caos, um grande problema econômico. Eles também estavam nos dias de Joel, prestes a viver um ataque militar. Um ataque militar era iminente, estava à sua porta, porque o exército do norte, de Nabucodonosor, marchava contra Jerusalém. Ele vinha de encontro à cidade para tomá-la, para levar os seus filhos cativos para a Babilônia. Havia um cenário de insegurança, de instabilidade, de desconfiança, muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo. Um problema econômico, um cenário onde a economia está em crise, a nação está em crise. Você pode se perguntar: mas nós vamos viver uma guerra? Eu não estou falando de um ataque de fora, eu estou falando de um ataque de dentro. Os três poderes que determinam o funcionamento das leis e da ordem da nação, no último ano não se entendem: legislativo, executivo e judiciário. Os três poderes que determinam o cumprimento de leis, o funcionamento de leis, eles estão em conflitos. Nós vivemos dias na nossa nação de muita insegurança. Fala para mim, você sabe o que vai ser amanhã? Você sabe o que vai acontecer até o fim do ano? Nunca viveu dias como o nosso, aonde aqueles que um dia estão na cadeira de juiz, julgando, o outro dia está na cadeira do réu sendo julgado. Não é assim? Percebeu que há um desencurtinar de Deus, expondo as vergonhas de uma nação, mas porque Ele quer reposicioná-la. Assim como nos dias de Joel. E agora sabe o que chama atenção? É que o gafanhoto que consumiu a economia de Israel naqueles dias, que consumiu todas as plantações, no capítulo 2, o Senhor vai dizer: o exército de gafanhoto é meu exército. Ele está dizendo: eles estão trabalhando para mim. O exército que vinha do norte para atacar Jerusalém, Israel, Deus diz: é o meu exército. Eles estão a meu serviço,
porque eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero posicionar vocês no lugar que vocês precisam estar. Capítulo 2 do profeta Joel, versículo 15 em diante, diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Todo o cenário era para provocar e promover uma santa convocação. Nos dias de Joel eram dias de convocação. Tocai a trombeta em Sião, promovam um som que nesses dias vai mobilizar e trazer direção para o povo. Que o nosso som nesses dias não seja barulho de prato, porque há um ditado onde eu moro que diz que barulho de prato não quer dizer que tem comida na mesa. Que o nosso som não seja nesses dias só barulho de prato, mas que o nosso som, aquilo que nós vamos tocar nesses dias, seja um som que venha mobilizar e trazer direção para congregar o povo para um cumprimento. O cumprimento da vontade de Deus, que é reposicionar a sua igreja para que ela esteja alinhada com o que Ele está fazendo. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, congreguem o povo. O Deus geracional nos nossos dias está chamando desde os que mamam aos anciões. Ninguém vai ficar de fora desses dias de convocação. Daqueles que mamam, as crianças, os jovens, os mais velhos. Porque Deus é um Deus geracional. Saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, e está dizendo: não é tempo de lua de mel. Não é tempo de prazeres. É como se ele estivesse dizendo: eu estou convocando vocês para uma guerra. Eu preciso de vocês alinhados nesses dias, posicionados nesses dias, assumindo um estilo de vida que reflita o meu caráter na terra. Chorem, sacerdotes, entre o alpendre e o altar, e digam: Senhor, poupa o teu povo. Nós chamamos isso de assembleia solene. Deus reunindo a sua igreja para que os nossos encontros, nossos retiros, nossas reuniões de culto, nossos ajuntamentos, eles tenham um propósito. Não sejam só meros encontros. Não sejam encontros de fim de semana, mas que nós possamos exercer aquilo que fomos chamados para exercer. Chorem, sacerdotes. Sabe qual é a dificuldade de movimentar como igreja na terra nesses dias? É porque não desenvolvemos o nosso sacerdócio. Fomos chamados como um reino de sacerdotes, mas não estamos desenvolvendo o que fomos chamados para desenvolver, ocupando os espaços vazios. Isso que o sacerdócio faz. Eu e você, como um reino de sacerdotes, somos aqueles que fizemos convergir céu e terra numa mesma realidade. O sacerdócio é aquilo que tem a capacidade de acessar uma realidade espiritual e acessar uma realidade terrena e fazer isso convergir numa mesma coisa, assim na terra como no céu. Esse é o trabalho da igreja desses dias. Lembra que eu falei que eu não consigo falar muito a indivíduos? Eu falo ao movimento da igreja, que é feita de sacerdotes, aonde todos foram chamados a exercer função. Não tem a ver sobre aquilo que eu quero falar, sobre aquilo que eu quero fazer, mas é sobre aquilo que eu preciso me tornar.
um sacerdote do reino do Senhor, que vai fazer convergir uma realidade espiritual e uma realidade terrena no mesmo propósito. Nesses dias de Joel, se promoveu ou se convocou para um lugar, mas eles não se posicionaram. A gente conhece a história bíblica que eles foram levados cativos à Babilônia, cumprindo-se a palavra do profeta Jeremias, onde permaneceram 70 anos. Mas se eles tivessem se posicionado, o versículo 18 em diante vai dizer assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e deles sereis fartos, e não entregarei mais ao opróbrio, mas removerei para longe de vós o exército do norte, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, em sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. O Senhor promove uma convocação para que eles se posicionem, e se eles se posicionassem, o Senhor diz: então, e daí então, eu coloco, afasto de vocês esse exército, esse ataque do norte, eu devolvo para vocês o trigo, o azeite, eu vou fartar novamente os campos de vocês, mas para isso eu preciso que vocês estejam posicionados, sabendo que Ele diz que o gafanhoto é o seu exército. O que eu quero dizer? Que o cenário que nós estamos vivendo é Deus que está promovendo, para que eu e você, como igreja nessa geração, podemos ter uma vida de adoração, nos tornando o que fomos chamados para nos tornar. E se assim for, nos próximos anos, nós vamos ver essa nação cumprindo tudo o que ela foi chamada para cumprir. Há 40 anos eu procuro entender sempre o dia que eu estou vivendo e interpretar as coisas que foram faladas sobre os meus dias. Porque quando eu interpreto o que foi falado sobre os meus dias, eu me procuro me condicionar a eles, tomar a forma desses dias, me tornar a mensagem desses dias. E uma das coisas que nós procuramos entender é que aproximadamente 40 anos atrás, o Senhor, Ele vem liberando palavras de profecia sobre os céus brasileiros. Eu nasci faz 40 anos. Eu tenho 41 anos. Há 40 anos atrás eu estava nascendo. Muitos de nós estavam nascendo. E alguns homens dessa nação, homens desconhecidos, você não vai encontrar o nome deles no Google. Não adianta ir no pastor Google digitar o nome deles, você não vai encontrar as histórias deles. Porque as histórias deles estão nas mesas de comunhão, aqueles que puderam ver a forma que eles funcionaram. E esses irmãos que não tinham nome, que não tinham muita expressão, eles não eram muito conhecidos, ou quase nada conhecidos, eles colocaram seus joelhos no chão, derramaram lágrimas sobre essa nação, e eles profetizaram sobre o Brasil e disseram: Brasil, terra de avivamento. Brasil, celeiro de missões. Quantos já ouviram essa expressão? Brasil, celeiro de missões. Quantos já ouviram essa expressão? Brasil, lugar de avivamento. Quantos já ouviram a expressão? Brasil, as nações te esperam. Há 40 anos atrás, esses caras choraram sobre o Brasil. E eles falaram sobre os nossos dias. Alguns anos se passaram. Início dos anos 80. Meados dos anos 80. Algumas coisas começaram a ficar mais intensificadas sobre o Brasil. E daí não era só profetas no Brasil que falavam sobre o Brasil, mas eram profetas nas nações, na América do Norte, na África, na Ásia, na Europa. Homens que se levantaram, olharam para a nossa nação e disseram: Brasil, tua hora é chegada. Brasil, os teus dias estão chegando. Então, no final dos anos 80, início dos anos 90,
começou algo no Brasil, aquilo que nós chamamos de movimento profético, geração de Samuel. Um movimento que começou a trabalhar como nos dias de Samuel, que nasceu em meio a um sacerdócio corrompido. Quando Samuel nasce, eram dias de Eli e Ofni e Finéias, filho de Eli, um sacerdócio caído e corrompido, que aceitavam suborno, pervertiam a justiça, enganavam as pessoas. Então Samuel nasce do ventre estéril de Ana, vai ser criado na casa de Eli, ouve a voz do Senhor, e dentro de um cenário se nasce uma geração, um profeta, um movimento profético que vem alinhar a nação de Israel, vem juntar as tribos, vem restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas, muito semelhante aos dias que nós vivemos na década de 90 no Brasil. Uma geração que se levanta para alinhar o propósito. Uma das esposas dos filhos de Eli tem um filho, e deram o nome dele Icabote, e foi-se a glória de Deus. Estava nascendo algo novo, e eles deram o nome daquilo que tinha passado. Não se entendeu que o novo estava nascendo e não estava indo embora a glória de Deus, ela estava retornando para o lugar do propósito. Icabote, foi-se a glória de Deus. Nós não vamos dar nome novo daquilo que está passando. Aliás, não vamos dar nome para aquilo que está passando, para aquilo que Deus está gerando nos nossos dias. O cenário é desconfortável, mas Deus está alinhando com o tempo e com o propósito. E esses profetas das nações olharam para o Brasil e começaram a dizer: Brasil, 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 tu vais sustentar povos, tribos e línguas. Já ouviram essa expressão? Já ouviram isso? Mas como canta o irmão Judson, as coisas boas nos roubaram do propósito. Final dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil era conhecido como um país subdesenvolvido de terceiro mundo. Deus pegou uma nação subdesenvolvida de terceiro mundo e colocou ela no cenário mundial. E Deus começou a promover essa nação. E nós deixamos de ser um país de terceiro mundo e se tornamos um país emergente. Deixamos de ser um país subdesenvolvido e começamos a nos tornar um país em desenvolvimento. Deus transformando o ambiente da nação para que a igreja da nação cumprisse a palavra que Ele tinha falado sobre ela. Porque quando Deus fala, Deus cria um ambiente para que as coisas se cumpram. Mas as coisas boas nos roubaram Deus nos deu condição de levantarmos altares para Ele e nós construímos torres. Trabalhamos pela nossa satisfação, pelo nosso prazer, pelas nossas necessidades e deixamos de encarnar o que fomos chamados. Alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu vivi talvez os piores anos da minha vida. Nos últimos anos, na caminhada com o Senhor, sempre desejoso por ver essa nação transformada, chorando, buscando, se gastando e se deixando gastar, abrindo mão de projetos pessoais, desejos, para ver coisas acontecendo. Mas chegou um momento que olhamos à nossa volta e dissemos: parece que as coisas, o tempo passou e nós perdemos o time. Parece que o Brasil não vai alcançar o lugar que ele foi chamado para viver. Mas no último ano, nos últimos meses, nós fomos batizados novamente com esperança, com expectativa. Porque quando Deus fala, Ele cria. E a minha expectativa eu não estou mais preocupado com as multidões, mas é de encontrar os homens e as mulheres que estão dispostos a se tornar a mensagem desses dias.
Nos dias de Joel, eles não entraram no lugar que precisavam entrar, foram levados cativos à Babilônia. Em Atos capítulo 2, o cenário não era semelhante aos dias de Joel, mas se cumpriu o que Joel falou, capítulo 2, versículo 28. Naqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nos dias de Shavuot, Pentecostes, o Espírito se revelou, mas o cenário em volta não era semelhante aos dias de Joel. E nós estamos na expectativa para que os dias de Joel se cumpra antes do grande e temível dia do Senhor. Só que agora o cenário na terra está semelhante aos dias de Joel. E nós estamos com expectativa do que, pastor? Do de repente. Como em Shavuot. Eles estavam reunidos num lugar chamado cenáculo. Eu tive a oportunidade de ir a Israel e ir a Jerusalém e estar no lugar que se diz que era o cenáculo. Que ambiente. O lugar onde eles estavam reunidos, esperando o cumprimento de uma palavra. E por que a nossa esperança não está na multidão? A nossa expectativa está nos que perseveram. Porque nos dias que se cumpriu a palavra de Joel, em Atos 2, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Atos que havia 120 homens aproximadamente reunidos com Pedro e com os discípulos. Pedro, ele prega a uma multidão, a Bíblia vai dizer, de 120 homens. Só que em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 4 e 5, vai dizer que naqueles dias o Senhor, ele se apresentou, ele se deixou ver, ele foi revelado a mais de 500 irmãos. No dia que ele ascendeu aos céus, durante o período que ele permaneceu entre os discípulos, ele foi visto e ele deixou uma palavra que mais de 500 irmãos ouviram e viram ele subir aos céus. Mas no dia que o Espírito desceu, havia só 120 reunidos. Mais de 500 ouviu e viu, mas 120 perseverou e permaneceu. Entre a sua ascensão aos céus e o movimento do Espírito, derramado do Espírito, teve um período aí de uns 10 dias. Eu acredito que ele disse, quando ele subiu aos céus, no capítulo 1 de Atos, ficai em, até que do alto vocês sejam. Talvez eles voltaram a Jerusalém, se reuniram, passou um dia, passou 2 dias, não aconteceu nada. Nada aconteceu. Talvez uns 20, 30, olhou um para o outro e disse, eu acho que não vai acontecer nada. Ele disse que ele ia, mas ele voltava, que ele deixava o Espírito, já faz 2 dias que ele foi, nada aconteceu. Talvez uns 20, 30 foram embora. Talvez passou mais um dia ou 2, mais uns 40, 50 foram embora. Se nós fôssemos arredondar para 480, nós teríamos uma porcentagem de 25% que permaneceu fiel ao que ouviu e ao que viu, esperando pelo cumprimento da palavra. Nós estamos esperando pelo cumprimento da palavra. Nós estamos esperando pelo cumprimento desses dias. Agora, esses dias exigem um tipo de pessoa, exige um estilo de vida, exige uma forma de viver que vai estar adequado ao que ele vai fazer. Entende isso? Está entendendo o que eu estou falando? Você não precisa compreender tudo que eu falo, você precisa receber no seu espírito. E depois o Espírito ele te ajuda a compreender o que eu falo. Mas eu estou procurando ser bem sucinto, bem direto, para entender sobre o cenário que nós vivemos como Brasil, como igreja brasileira, sobre a forma que Ele está nos julgando, para chamar a nossa atenção, para nos posicionar no lugar que precisamos estar, para respondermos o que fomos chamados para responder.
E eu não estou falando de fazer coisas. Eu estou falando de se tornar o que fomos chamados para se tornar. Sabe Lucas 10, do 38 em diante? Quando Yeshua ele chega a um lugar chamado Betânia, na casa dos seus amigos, e ele vai na casa de Marta, e a sua irmã Maria senta aos seus pés. E a Escritura diz que naquele dia, Maria, ela parou para ouvir o que ele tinha a dizer. Mas Marta, sua irmã, estava atarefada, incomodada, inquieta com muitas. Mas Maria ouvia o que ele estava falando. Em um determinado momento, a Bíblia diz que Marta, ela vai aonde ele está e diz: Senhor, esse cara tem cara de Jesus, é parecido. O Senhor não se importa. Esse está com mais cara de Jesus, mas cara de judeu, né? Tá muito branco para Jesus. Tá mais moreno. Assim. O Senhor não se importa. Mas Jesus não usava um brinco daquele ali. Não. E nem fazia esse penteado esquisito também. Mas, acho que o cabelo de Jesus era diferente. Brincadeira. Estou falando a verdade, mas é brincadeira. O Senhor não se importa que a minha irmã não me ajuda. Qual foi a resposta que ele deu para ela? Qual? Me ajuda aí. Marta, tu estás ansiosa, inquieta, preocupada, atarefada com muitas. Maria escolheu, na minha tradução, é dizer aquilo que é essencial. O que Maria estava fazendo? O que ele estava fazendo? E ele diz que isso é. Uau! O que ele quer dizer? Tem uns caras que quando ouvem isso, eles dizem, não vou fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada, estou de boa. Agora é só chapação, é chu, é che. Ele não estava dizendo isso, ele estava dizendo, Marta, Maria escolheu o que é essencial, ela está ouvindo o que eu estou falando. O que ele quer dizer é, Marta, não faça nada sem me ouvir primeiro. Sabe por que ele está fazendo algumas coisas entre nós? Porque nós fizemos muitas coisas que são vaidades do nosso coração. Nós não ouvimos ele falar. E sabe o quanto isso tem nos custado? Quando decidimos a partir da nossa vontade própria e não daquilo que ele quer. Entende? Tem alguns de nós que ele está parando. Porque começamos a desenvolver, a fazer coisas que não tem a ver com a agenda dele. Ainda que são coisas boas, mas são desnecessárias, porque não está ligado àquilo que ele está fazendo nesses dias. Porque não é sobre nós, é sobre o que ele está fazendo. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. O que ele está falando nos nossos dias é, eu preciso que vocês se movam a partir do que eu falo e não daquilo que vocês acham. Eu estou parando com algumas vaidades. Porque eu vou descobrindo na caminhada que tem coisas que eu decidi, que era mais desejo meu, e não tem a ver com o que ele quer fazer. E ele vai nos parar, pode ter certeza disso. Ou nós vamos ficar de fora do que ele vai fazer. Porque ele tem uma agenda, e quando a gente fala de profecia, do que ele falou sobre a nação, a profecia ela é condicional, não para ele, para mim. Porque quando ele fala, ele cria o ambiente para cumprimento dela. Mas ela é para a minha vida, por quê? Porque é eu que escolho se eu vou participar do que ele faz ou não. Eu quero ficar com a instrução de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 18 de 1 Timóteo. Luta, Timóteo, combate o bom combate, segundo as palavras que foram profetizadas a teu respeito. Aquilo que se falou sobre você, lute a respeito disso. Então eu quero ouvir e avaliar o que ele falou sobre a minha vida, para que eu possa me tornar o que eu fui chamado, na medida que ele me deu. Todo o movimento que está acontecendo é para que a gente se prepare para os dias que estão por vir, que são terríveis e gloriosos.
Depende do lugar que a gente vai andar. Já leu nas Escrituras a menção Dia do Senhor? Quantos já leram? A gente, pelos sinais dos tempos, pelo cenário que estamos vivendo, talvez temos aí mais 50 anos. Talvez alguns de nós não vamos ver, mas talvez os nossos filhos provavelmente vão ver o retorno do Messias. Nós temos uma geração, estamos sendo parte dessa geração. Eu acredito que muitos que vivem nessa geração vão participar da volta do retorno do Messias. Por quê? Por causa dos sinais que estão à nossa volta. Mas nós não estamos preocupados só com os sinais, ou com o cenário, só preocupado em interpretar, não, vai ser daqui um tempo, vai ser assim, vai ser assado, não. Nós estamos preocupados em olhar para aquilo que nós precisamos nos tornar. Porque ou 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 50 anos, nós precisamos estar adequados a esses dias, que são terríveis e gloriosos. Depende do lugar que a gente vai caminhar. Abra a Escritura comigo. Eu estou falando de vida de adoração. Um tipo de pessoa, um estilo de vida que nós precisamos ter. Quantos querem alcançar as nações? Nós estamos trabalhando para isso. Mas eu percebo que o nosso avanço nesses dias vai começar aqui dentro, mudando a nossa mentalidade, para que a gente possa exercer o tipo de sacerdócio que o reino exige. Porque quando mudamos a nossa maneira de pensar, mudamos o tipo de serviço que oferecemos a Ele. Sabe por que o nosso sacrifício, o serviço que oferecemos é rejeitado muitas vezes? Porque não mudamos a nossa maneira de pensar. Então há um trabalho nesses dias para mudar a nossa mentalidade. Porque quando mudamos a mentalidade, mudamos a forma de oferecer a Ele sacrifícios. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Amém. Tentar falar mais 15 minutos aí para a gente encerrar. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando se fala da volta de Jesus, fala de um tempo. E quando Yeshua está ensinando os discípulos, ele fala que a sua volta, o seu retorno, seria como nos dias de Noé. Isaías 46, capítulo 46, versículo 10, vai dizer que o Senhor ele anuncia o fim desde o princípio. Se nós queremos saber o fim das coisas, nós precisamos voltar ao início dela. Por isso que ele está falando sobre os dias de Noé, que é o início de todas as coisas. Gênesis capítulo 6. E quando nós voltamos para Gênesis 6, nós vimos um cenário sobre a terra, que Deus rejeita, que Deus abomina, porque a obra do homem naqueles dias era má. E nesses dias, nos dias de Noé, haviam 4 características, pelo menos específicas, que definiam o cenário daqueles dias, que nós podemos trazer para os nossos dias, para entender os dias que estão por vir. Noé, capítulo 11 de Hebreus, versículo 7, vai dizer que Noé, por divina revelação, creu naquilo que não viu e construiu uma arca que pôde salvar ele e a sua casa, e isso foi imputado para ele como um pregador de justiça. Noé foi conhecido como um pregoeiro de justiça, porque nos dias de Noé o que imperava era a prática da
Justiça. Sabe o que é injustiça? Injustiça é quando você remove a verdade. Justiça é você estar posicionado no lugar devido. E injustiça é quando você remove a verdade. Nos dias de Noé, havia uma remoção da verdade. O que imperava era a injustiça. Quando a gente olha à nossa volta, o cenário que nós estamos vivendo, que o mundo vem se desenvolvendo, qual é o cenário que você vê crescendo e se desenvolvendo cada dia mais? Qual? Ou é só eu que estou vendo isso? Você consegue ver comigo que o que impera nos nossos dias é a injustiça. Dias semelhantes aos dias de Noé. Por que o que impera nos nossos dias é a injustiça? Porque tem sido removido a verdade. Outra característica dos dias de Noé. Nós lemos no texto de Mateus 24. Os homens dos dias de Noé, eles comiam e... Quantos precisam comer e beber aqui para viver? Todos nós. Você acha que Yeshua estava falando de comida e de bebida? Quem precisa comer e beber? Levanta a mão comigo. Todos precisamos comer e beber. Ele não estava falando de comida e bebida. Ele estava falando de uma prática e de um desenvolvimento de um tipo de pessoa que busca viver só pela satisfação pessoal, pela busca do prazer. Comiam e bebiam, faziam festa, trabalhavam e viviam pela satisfação pessoal. Uma característica muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo. Quando eu olho à minha volta, nós vimos uma sociedade que trabalha pela busca da satisfação pessoal, do cumprimento dos desejos pessoais. A outra característica, os homens casavam e se davam em... faziam aliança, quebravam as alianças. Agora entenda uma coisa, esse cenário era para ser da sociedade do lado de fora da igreja. Mas essa é uma prática que hoje se desenvolve dentro da igreja. Prática da injustiça, busca pela satisfação pessoal, quebra de alianças. Mais uma característica dos dias de Noé, muito semelhante aos nossos dias. Nós lemos no capítulo 39, e eles não perceberam, e as águas levou a todos. Eles estavam distraídos. Algo muito comum no nosso dia, ou nos nossos dias, um ambiente de distrações. Pela prática da injustiça, pela quebra de aliança, pela busca da satisfação pessoal, nós não estamos mais percebendo as profecias bíblicas. Nós não estamos mais caminhando no cenário do cumprimento profético para a nossa geração. Não percebemos os dias, os tempos, as épocas. E por conta disso não estamos adequados a ele. Agora, se quando nós olhamos para essas características e vimos dias semelhantes aos dias de Noé, porque aponta para o retorno do Senhor. Nos dias de Noé, o que é preciso? Ajuda aí, vamos lá. O que é preciso nos dias de Noé? Homens semelhantes a Noé. Nos dias de Noé, nós precisamos de homens semelhantes a Noé. Se a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé, e nós estamos vivendo a geração que antecede a volta de Jesus, o que nós precisamos nesses dias? Homens semelhantes a Noé, pregoeiros de justiça, que por divina revelação estão construindo a partir do que ouviram do céu, estruturas que vão suportar as demandas do tempo do fim, porque foi isso que Noé construiu. Noé construiu o quê? Uma arca, uma estrutura
que suportou as demandas do tempo da destruição, porque havia uma palavra liberada do céu: eu exterminarei todos os povos da terra, eu vou inundar a terra. E Noé construiu uma estrutura que salvou ele. Salvou quem? A sua família. Que se levante nos nossos dias os construtores de arca, porque o que Noé construiu não foi uma arca, ele construiu um lar. A palavra arca e a palavra lar, num estudo da matemática do vocabulário hebraico, para cada letra tem um número, uma coisa chamada guimatria. É a mesma numeração, tem o mesmo significado, arca e lar. Tem o mesmo peso. O que Noé construiu? Um lar, uma estrutura que suportou as demandas do tempo do fim. Que tipo de pessoa nós precisamos nos tornar? Que vai construir estruturas que vão suportar os próximos dias. Agora entenda uma coisa. Noé acordou um dia, teve um sonho e disse: vou fazer um barco. Tem umas madeiras aqui no fundo de casa. Eu acho que fazer aí com uns 30 metros é o suficiente. Foi assim que Noé fez? Foi assim? O que Noé construiu tinha medidas exatas. O que Noé construiu exigia um tipo de material específico. O que isso quer dizer? O que eu vou ter que me tornar e o que eu vou ter que fazer não é do meu jeito. Bem-vindo, crente, à igreja dos primogênitos, que nesses dias não vai mais trabalhar do seu jeito, que vai parar para ouvir o que ele está falando, e vai se movimentar a partir do que está ouvindo, e vai construir a partir das medidas que ele está dando, porque tudo que ele manda fazer tem medidas exatas. Tudo que ele manda fazer tem modelo exato para caminhar dentro. Qual é o nosso modelo? Fomos chamados para ser a imagem e a semelhança de quem? Nós já temos as medidas exatas. Nós já temos o modelo exato daquilo que nós precisamos nos tornar. O problema é que a gente fica relutando. Não é assim? A gente fica querendo ser tudo menos do que foi chamado. É mais simples do que a gente pensa. Noé construiu segundo o modelo que Deus havia dado. E sabe o que me chama a atenção? É que um cara de 500 anos, um velho, deixa eu falar os mais velhos de cabeça branca, nunca é tarde para começar a desenvolver uma revelação. Joel diz que nos últimos dias os velhos teriam sonhos. Sonhe, sonhe, por favor. Porque nunca é tarde para se desenvolver uma revelação. Um homem de 500 anos gastou aproximadamente um século, depende da linha teológica que você segue, 90, 100 ou 120. Vamos ficar com 100, mais redondo. Gastou 100 anos da sua vida construindo uma arca. Sabe por que a gente não para construir algumas coisas que Deus tem falado? Porque a gente faz conta. Ele gasta um século para construir algo que ele usou por alguns dias, um ano, alguns meses. E quando a gente faz conta disso, a gente diz: não vale a pena. Não é assim? Vou gastar 100 anos para algo, para um evento específico de alguns dias. E daí a gente não se envolve com o que precisa se envolver. O que eu estou fazendo hoje, a forma que eu estou me gastando e me deixando gastar, não é por causa do hoje, é por causa daquele dia. Não tem a ver comigo e com o hoje, tem a ver com aquele dia. Deus está despertando a nossa geração
para termos uma vida de adoração, nos tornando o que fomos chamados para ser. Homens que vão construir, segundo as medidas do céu, o modelo exato daquilo que Ele quer fazer. Não é do nosso jeito. Deus vai frustrar muitos de nós esses dias. Deixa eu dar um conselho de amigo. Para algumas coisas que você faz e vai ouvir o que Ele está falando. Se você quer participar da igreja dos primogênitos, se você quer ser parte do propósito dele. Por que eu falo isso? Porque muitas coisas que estamos envolvidos é vaidade nossa. Essa nação carrega uma palavra, ainda que seja só 120 que perseverem. Nós acreditamos que ela vai viver essa palavra. Deus nos deu recurso para ir às nações, nós não fomos. Agora Ele tirou o recurso. Ele deu dinheiro para a igreja de monte. E daí ela não levantou altar, ela fez torre. A gente não foi fazer o que foi chamado para fazer. Não é isso? E agora acabou o dinheiro, está todo mundo em crise. E agora? Agora nós vamos fazer com a moeda da viúva. Porque Deus é Deus. Se for multidão, é mais rápido e mais fácil. Mas eu não estou preocupado com a multidão, eu estou atrás dos disponíveis, que estão abrindo mão dos seus projetos pessoais, dos seus interesses, e estão se adequando ao que o Pai está fazendo. Ele está edificando a igreja dessa nação. Ele está trabalhando para nos fazer em nós, para que através de nós se cumpra o seu propósito no dia chamado hoje e no tempo chamado agora. Não é na nossa medida, é na medida dele. Não é com o material que a gente acha que vai construir, é com o material que ele já determinou. É do jeito dele. Para encerrar de verdade, que eu tenho que acabar agora às 11. Abre comigo em Neemias capítulo 9. Eu estou repetindo coisas que eu venho falando no último ano. Todos os lugares que eu fui, eu falei da mesma coisa. Porque há 40 anos o Senhor fala e a gente ainda não se adequou. Eu só estou falando há um ano da mesma coisa. Qual é a grande revelação desses dias? Não tem. É reavaliar o que já foi falado e se adequar ao que foi falado. Como nos dias de João, se tornar a mensagem. Nós conhecemos a história. O que vocês foram ver no deserto? Homem ricamente vestido, caniço agitado pelo vento, profeta, mais do que profeta. O que Isaías profetizou, o que João era a profecia. Ele era maior do que o profeta, porque o cumprimento da palavra é sempre maior do que a palavra. Ele era o cumprimento de um tempo, liberado por Isaías no capítulo 40. Ele se tornou, ele encarnou uma mensagem. O que nós precisamos nos tornar nesses dias? Uma mensagem. Deixa eu achar Neemias, roubaram aqui da Bíblia. Entende isso? Se tornar a profecia não é sobre o que falamos, não é sobre o que fizemos, até porque ele não está em busca de uma empregada. Marta queria ser uma empregada. Ele está em busca de alguém que tenha relacionamento com ele, que ouça o que ele fala e se movimente a partir do que ele fala. Deixa eu encorajar você, não tenha medo de ousar e andar no extremo com ele. Eu aprendi assim. Eu vivo assim nos últimos 12 anos. E sabe de uma coisa? Ele me arrebenta direto. Ele me surpreende. É verdade. Ele faz coisas que eu digo, vai ser bom assim lá no céu. Tu é louco.
Ele é Deus. A gente é muito medroso. A gente faz muita conta. A gente é muito preocupado. Há 30 anos atrás, muitos homens deixaram suas nações. Vieram para essa nação porque ouviram Deus falar sobre esses dias. E eles não queriam ficar de fora do que Deus estava fazendo. Eu conheço alguns deles, americanos, africanos. Nós conversávamos na casa de Alessandro ontem, de um irmão que morreu no último mês. Um amigo, um cara que a gente conheceu, que a gente foi tocado por ele, maluco, fora da casinha. Falava algumas besteiras. Não era um cara de ensino, mas batizou uma geração com paixão. Um cara chamado Gregório McNutt. Cara, eu vou falar para você uma coisa. Cara poderoso. Precioso, cara. Um maluco que há 30 anos atrás deixou sua casa, suas origens, seu ambiente confortável e veio para o Brasil, porque ouviu Deus falar sobre avivamento no Brasil. O dia que eu soube da morte de Gregório, foi pela manhã, ele morreu em casa. De ataque cardíaco, morreu dormindo. E foi se encontrar. Thomas Pedley, o sogro de Judson, no seu velório, Thomas disse, por favor, não orem para Gregório ressuscitar. Porque Gregório está no lugar que ele sempre desejou estar agora. Ninguém ore, por favor. O coração valente. Era conhecido assim, um cara maluco, mas que deixou sua nação por causa de uma palavra sobre essa nação. E daí nós estamos aqui, cheio de graça, favor de Deus, e vivemos uma vida medíocre, meia boca, mais preocupado com as nossas coisas pessoais. Deixa eu falar para você, não dá mais para isso. Eu não tenho tempo mais para isso. Eu não quero mais andar com essa galera da vaidade. Estou mais afim de perder tempo. Eu não quero correr em vão e nem desperdiçar semente. Eu quero cumprir o propósito da minha vida. Eu quero trabalhar para promover um ambiente para os meus filhos profetizarem. Porque eu sou pai de 4 filhos, eu tenho uma responsabilidade. Não tem a ver comigo, não importa quem sai da foto. Não importa qual é o nome que vai ganhar mérito, não importa. Importa o que é necessário ser feito. Eu não trabalho mais por resultados. Falava ontem na casa do irmão Alessandro. Quem trabalha por resultado faz o que dá certo. Eu não quero fazer o que dá certo. Eu trabalho por propósito. E quem trabalha por propósito faz o que é necessário. E nem sempre fazer o que é necessário vai dar certo. Mas é necessário. Não tenho problema de anular a minha vida, porque não é por causa de mim hoje. Eu estou trabalhando por causa daquele dia, onde eu quero trabalhar para salvar eu e a minha casa. Vocês estão num retiro, glória a Deus. Vou falar também, eu estou de saco cheio de retiro, de ajuntamento, de encontro. Porque vocês pagam para vir e vão embora e muitos não mudam. Devia gastar o dinheiro com outra coisa. Sério. Essa geração precisa tomar posição. Deus está reposicionando a igreja do Brasil. Ei, Ele está expondo a vergonha brasileira. Não deixa Ele expor a sua. Expõe você antes que Ele exponha. Sabe como Deus está vindo sobre o Brasil nesses dias? Sabe aquela máquina, aquele rolo que passa nas ruas do asfalto? Antes do rolo pegar você em pé, se joga no chão, vai doer menos. Não adianta esperar de pé o rolo te pegar, não. Se joga no chão, deixa ele passar por cima, dói menos. Porque Ele vai fazer, Ele está fazendo. Mas que tipo de igreja a gente quer ser? Essa que canta bonito, prega bonito, mas não vive bonito. Não dá mais. Tem jeito para isso não. Cristianismo meia boca.
cheio de reclamação, cheio de murmuração. Não dá mais para isso não. Durante 100 anos, uma geração estava em torno de Noé, curtindo a vida, comendo, bebendo, fazendo festa, distraída. E tinha um velho lá, cortando madeira, pregando tábua. Tinha um velho cortando lenha, pregando tábua. Durante esse período, alguns foram para ele, eu tenho plena convicção disso, e disseram: Noé, tu tá maluco? Noé, nós estamos no deserto, cara. Construir um barco no deserto, a terra vai encher de água. Tu não entendeu direito, não é o que Deus falou. Vamos comer e beber, vamos festar, vamos quebrar as alianças, vamos, Noé, vamos desfrutar. Enquanto alguns viviam em círculos, havia alguém ali. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Você acha que o maior trabalho de Noé foi construir a arca? Não, o maior trabalho dele foi reconstruir o mundo. Porque depois de um período de dilúvio, ele teve que sair da arca e começar a reconstruir o mundo. E nós estamos construindo algo agora, para um evento específico. O nosso maior trabalho depois vai ser reconstruir o mundo. Mas isso é outra história. Eu quero me atentar ao tipo de pessoa que nós precisamos nos tornar. Quem você quer ser? Qual é a resposta que nós vamos dar? Aonde nós estamos gastando os nossos dias? O que faz sentido para a gente? Que legado nós vamos deixar ou estamos deixando para os nossos filhos? Onde estão os pais aqui? Que têm filhos dentro de casa e não trabalham para preparar um lugar para os filhos profetizarem. Esse é o cenário dos últimos dias. Eu estou trabalhando para os meus filhos profetizarem, se tornarem uma mensagem dentro de um espaço de tempo, cumprir um propósito. Amém, eu preciso acabar. Passei um pouquinho, depois o César puxa a minha orelha. 5 minutos. Pastora Fernanda, desconta aí 5. Capítulo 9 de Neemias, abriu aí? Esse texto tem sido um balizador desde o último ano. Virada de dezembro de 2015 para 2016, durante todo o ano de 2016. Nosso balizador, Neemias capítulo 9. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel, com jejum, com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados, e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor Deus, durante 6 horas, uma quarta parte do dia. E nas outras 6 horas, na outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Vai no versículo 38. E todavia, fizemos uma firme aliança e escrevemos e selaram-na nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Vai no capítulo 10, versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. Capítulo 9 de Neemias é uma assembleia solene, como nos dias de Joel. Eles se reuniram num lugar, pediram perdão pelos seus pecados. E segundo o que nós lemos, eles leram a lei do Senhor durante uma quarta parte do dia, 6 horas. E depois de lerem 6 horas, eles choraram 6 horas.
e pediram perdão pelos pecados deles e pelos seus antepassados. O que se entende é que eles leram toda a Torá, a legislação, as leis, estatutos, as mitzvot, que são os preceitos que os israelitas deveriam andar. Durante 6 horas, provavelmente, eles leram toda a forma que eles deveriam viver diante de Deus. E depois que eles leram, eles foram chorar, porque eu acredito que quando eles leram, eles olharam para a vida deles e eles disseram: não está de acordo. O que eu estou vivendo, a forma que eu vivo, não está de acordo com o que está escrito. Por isso 6 horas leram, e lendo eles foram percebendo que a vida deles estava longe daquilo que eles precisavam se tornar. E daí eles foram chorar e passaram 6 horas pedindo perdão a Deus. Versículo 38 do capítulo 9 que nós lemos diz que eles fizeram uma aliança. Algumas traduções vão dizer que eles fizeram um pacto assinado, selado, escrito publicamente. E nesse pacto eles disseram o que eles iriam fazer a partir daquele dia. Versículo 29 do capítulo 10 que a gente leu, eles foram muito ousados e eles disseram: que o Senhor nos amaldiçoe. Sobre juramento nós fizemos isso, que o Senhor nos amaldiçoe se nós não cumprirmos tudo que nós estamos selando e escrevendo aqui hoje. Uau! Pesado isso. Por que eu estou falando isso? Porque há uma necessidade de nós começarmos a adequar a nossa vida ao que está escrito. Não é o que a gente acha, é o que a gente quer. As medidas exatas do que nós precisamos nos tornar, o modelo perfeito do que nós precisamos ser, ainda é o Messias, o nosso irmão mais velho. Não tem outro. Agora, o que mais me chamou a atenção, quando Deus nos deu esse texto e a gente ficou um tempo falando dele, na metade do ano Deus ampliou o nosso entendimento. Volta uma página ou 2 aí na sua Bíblia, capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Capítulo 6 vai dizer que eles tinham acabado a obra de construção dos muros da cidade de Jerusalém. Depois que retornaram do cativeiro babilônico, eles reconstruíram o templo Esdras e reconstruíram os muros da cidade, livro de Neemias. No versículo 15 do capítulo 6 diz que a obra tinha acabado. 6 é antes do 9, é lógico. Mas no capítulo 9, eles estão olhando para a vida deles e eles não estão adequados para viver dentro do lugar que eles mesmos construíram. E Deus me fez entender que nós corremos o risco, e isso serve a nós pastores, líderes, de construirmos coisas e nós mesmos não sermos o tipo de pessoa adequada para viver dentro desses lugares. Porque agora eles tinham um templo reconstruído, uma cidade reconstruída, mas eles não eram o tipo de sacerdote adequado para viver naquela cidade. Entende isso? Não é sobre fazer coisas, é sobre se tornar. Corremos o risco de estar fazendo coisas na nossa cidade e nós mesmos não sermos o tipo de pessoa adequada para viver dentro do que nós estamos construindo. Igreja não é ir a um lugar, é se tornar um lugar. Para nós pensarmos. Agora é para encerrar de verdade. Nunca acredito no pregador quando ele diz que vai acabar. Capítulo 7, versículo 4. Diz assim: e era a cidade larga de espaço, grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Eles construíram os muros da cidade, mas suas casas estavam em ruínas. Começaram de trás para frente. Construíram os muros da cidade, mas as suas casas estavam em ruínas.
Avançar nesses dias não é fazer mais coisas. É retroceder, e retroceder não é andar para trás, é voltar para a origem. Edificando as nossas casas, segundo o modelo e o padrão, as medidas do céu, para que daí então possamos responder às expectativas da terra. Ele está fazendo em nós para fazer através de nós. E eu encerro aqui dizendo: isso é vida de adoração. Não é sobre cantar, não é sobre pregar, não é sobre fazer coisas, mas é o que eu estou me tornando, porque Ele não busca adoração, Ele busca adoradores. Amém? Queria só ter uma palavra de oração para a gente encerrar. Depois a pastora Fernanda vai estar dando continuidade. Se você pudesse ficar de pé comigo. Se adequar aos dias que nós estamos vivendo. Que tipo de pessoa nós estamos sendo? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que nós não precisaríamos de carta de recomendação, porque éramos como cartas. Carta não fala, carta é para ser lida. Quando o mundo olha para você, quando nos lugares que você está inserido, as pessoas olham, o que eles leem? Qual é o evangelho que você revela quando eles leem você? É mais do que bater palma, é mais do que botar dinheirinho no envelope. É um estilo de vida. Até porque a gente é muito ruim até para dar dinheiro nas coisas do Senhor. A gente faz conta, né? 10%. Sei lá. Deixa para lá. Vive fazendo conta com Deus. Sabe por que a gente faz conta? Porque não tem a gente por inteiro. Porque o dia que a gente vê a gente por inteiro, tudo que é nosso faz parte do propósito dele. Já não tem mais divisão. Mas nós não vamos desperdiçar semente mais nesses dias, porque não vamos encher a vaidade de homens. Estamos trabalhando para cumprir o propósito, criar estruturas que vão suportar as demandas do tempo do fim. Eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia. Alguns aqui precisam parar hoje. Parem os seus planos. Parem, por favor, Marta. Você não vai impressionar ele com o seu trabalho. Ele não está em busca de uma empregada. Outros precisam, não. Uns precisam se movimentar, porque já ouviram, já receberam, mas os seus medos impedem de ir adiante. Os seus medos impedem você de acessar coisas espirituais.
entre o altar. Ontem o retiro começou jogando para cima, né? Mas eu acho que daqui para frente vocês vão ser jogados para baixo, sabe? Ontem foi um bálsamo. Oh, cheio. Receba, vai, pula. Há um batismo de arrependimento nesses dias. O arrependimento vai nos reposicionar. Vamos nos arrepender, vamos. Você sabe o que você precisa se arrepender. Vamos, você sabe onde negligencia, vamos. Vamos, você sabe aonde você negligencia, vamos. Você sabe aonde você mente, vamos. Não se preocupe, não é para expor nada não, é para cura. São dias e ambientes de cura. Show que eu sou e faço. Manifesta a graça, Senhor. Nesse ambiente, revela teu espírito e teu coração e manifesta a graça. Assim como em Shavuot, Senhor, houve um movimento do Espírito e um batismo do Espírito que veio nos capacitar e nos habilitar para o cumprimento do propósito. Em Pentecostes, o movimento do Espírito, dos dons, veio capacitar e habilitar os discípulos daqueles dias para eles cumprirem o propósito pelo qual foram chamados naquela geração. Na década de 90 houve um movimento do Espírito no Brasil, mas se utilizaram dos dons para demonstração de poder. Sabe o que eu chamo isso? Falsa espiritualidade. Nesses dias, o movimento do Espírito não é para demonstrar poder ou para acharmos que somos espirituais, não, é capacitar e habilitar a igreja para que ela responda ao clamor da terra. Não é por causa de nós, é por causa do que Ele vai fazer. Então nós estamos à expectativa do de repente. O movimento do Espírito que vem nos habilitar, nos capacitar. E nós não vamos demonstrar poder, uau, espiritual, uau. Não, nós vamos revelar o caráter dele e vamos funcionar como os sacerdotes do Senhor, acessando realidade espiritual, realidade terrena e fazendo convergir o propósito do eterno. Entende isso? Eu abençoo vocês essa manhã com vida, com graça e com favor do Senhor. Eu abençoo vocês nessa manhã com reposicionamento. Eu abençoo vocês nessa manhã com esperança. Alguns aqui estão sem esperança, frustrados, decepcionados. Eu já fiquei assim, porque eu estava olhando para os homens. E sabe, eu aprendi a amar os homens com as suas fraquezas e a colocar os meus olhos no Senhor. E eu abençoo você nessa manhã com esperança. Com esperança. Aleluia. Aleluia. Com esperança. Aleluia. Noé não viu, mas creu no que ouviu. E por causa disso construiu. Que possamos andar nesse lugar. Que possamos andar nesse lugar. Sejam abençoados. Reposicionados. Se posicionem. Se posicionem. Se posicionem. A igreja do sul do Brasil tem um encargo. Vamos, Paraná. Os paranaenses são bem barristas. São ou não são? São. sei. Deus está expondo as fraquezas do Paraná nesses dias.
Há um tribunal estabelecido no Paraná, julgando e sendo julgado. Vamos se reposicionar. Onde está a igreja do Paraná? Que reflete o caráter do Messias. Entende o que eu estou falando? É isso. Fiquem na paz, na graça do nosso Pai. Aproveitem aquilo que ainda está por vir.